Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um grande defeito que a venda de put tem. Tá? A venda de put é uma das operações favoritas aqui do canal, tenho vários vídeos sobre isso, mas é uma operação que também tem algumas limitações, né? Defeitos que a gente pode dizer assim. Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso. Vou começar pedindo perdão pela minha voz aqui, que está um pouco esquisita hoje, mas essa semana acabei pegando Covid. E tô saindo agora já, né? Já tô sem sintomas e tudo, mas a voz ficou um pouco prejudicada aí hoje, né? Então, aguenta aí por esse vídeo, no próximo eu espero estar já com a voz 100%, beleza? Mas então vamos falar sobre isso, né? Então a venda de put é uma operação que todos vocês já conhecem aqui, né? Você vende uma put quando você quer assumir uma ação, então você recebe um prêmio ali, e se a ação no dia do vencimento tiver abaixo do strike, você assume a ação pelo preço do strike. Se estiver acima do strike, aquela put expira sem valor e você fica com o prêmio todo no bolso, né? Essa é uma operação que eu já cobri várias vezes aqui no canal. Eu vou deixar aqui em cima no card um vídeo explicando só o que é a venda de put, para você que não conhece, está chegando agora aqui. Então clica nesse link aqui que você vai entender como que a operação funciona, né? Mas daqui para frente eu vou assumir que você já sabe o que é uma venda de put e vou falar como se você já soubesse, tá bom? Então a venda de put é uma operação muito famosa para renda com opções, né? A gente fala bastante dela aqui, mas ela tem uma grande desvantagem, né? Então, primeiro, né, tem duas formas de você fazer essa venda de put, né? A primeira forma é você fazer alavancado, tá? O que seria você fazer alavancado? Seria você vender muito put, né? Muitas quantidades de put. Então, muito mais do que você conseguiria assumir de ações, tá? Então, como seria isso? Digamos que você tem um patrimônio lá de 100 mil reais, por exemplo, e você vai lá e vende 10 mil puts de Petrobras com strike 30, né? Você está alavancado. Por quê? Para assumir essas Petrobras, caso a ação caísse, você teria que ter 300 mil reais na conta, mas você só tem 100 mil reais, tá? Então, você está alavancado. Fazer venda de put alavancada é uma péssima operação, tá? Porque ela vai dar certo muitas vezes, você vai receber bastante prêmio e tudo, mas no dia que der errado, vai dar muito errado, inclusive com risco de ruína, tá? Então você pode ir à ruína por causa de uma operação dessa, quebrar a conta, esse tipo de coisa. Então a gente não quer fazer venda de put alavancada, né? Você não quer se expor a esse risco. Então você vai fazer a outra forma de venda de put, que é desalavancada ou sem alavancagem, né? Que é o modo mais correto, né, mais rentável de fazer venda de put, porque ela diminui o risco, né? Como que funciona essa venda de put? É aquele jeito que eu ensino aqui no canal. Você vai escolher uma ação que você quer assumir para sua carteira, escolher um strike que está alinhado ali com o preço que você acha que é justo por essa ação ou que está barato para essa ação, e você vai vender essas puts numa quantidade que você consiga assumir e que seja confortável de assumir na sua carteira daquela determinada ação, tá bom? Então essa é a forma desalavancada ou sem alavancagem para venda de put, tá? E é exatamente porque a venda de put só é uma boa estratégia a ser feita quando ela é feita sem alavancagem, que a venda de put tem um grande defeito, que é exatamente esse: você precisa vender pouca put, né? Então a renda que você consegue fazer com a venda de put é limitada, tá bom? Então, digamos, por exemplo, que você vá arriscar lá 10% do seu capital com uma venda de put, tá? E você vai receber 2% nessa venda de put, tá? Então, você vai receber 2%, que é um prêmio excelente, mas você está empenhando ali só 10% do seu capital nessa venda de put, né? Como notional, né? Ou seja, se você for exercido, você vai ter que alocar 10% do seu capital nessas ações, tá? Se você faz isso, quando você olha para sua carteira como um todo, isso acrescentou apenas 0,2% de rentabilidade na sua carteira, porque você fez 2% de prêmio, mais sobre 10% do seu capital. Então você, sobre a carteira inteira, só teve 0,2% de prêmio, tá? Então esse é um defeito da venda de put, e que é um defeito que não dá para contornar simplesmente por vender mais puts, né? Quando a gente está começando e começa a receber esses prêmios de put, a primeira grande tentação que você vai ter vai ser aumentar o tamanho do lote, né? Vender mais puts. E isso é o primeiro grande erro que geralmente as pessoas fazem,
tá? Porque você quer receber mais prêmio, então você vai começar a empenhar cada vez mais capital, mas quando vem uma queda muito forte, alguma crise como foi em 2020, por exemplo, você acaba ficando preso ali com aquelas ações e que você está com um preço médio altíssimo, né? E as ações estão em crise lá, estão com um valor muito baixo, você fica com aquele drawdown enorme na sua carteira, que não deveria ter acontecido se você tivesse vendido uma quantidade menor, tá? E eu tô sendo bonzinho, porque pode acontecer um erro muito pior, que é você começar a se alavancar. E aí, de fato, você ter que realizar prejuízo quando tem essa queda, e muitas vezes pode ser um prejuízo até que te tira do jogo, né? Que quebra sua conta, coisas desse tipo, tá? Então tome muito cuidado com a quantidade de puts que você vende, tá? Mas tudo bem, e como é que a gente faz para contornar isso então, né? Já que a put tem esse defeito, digamos assim, tá? Ainda é uma excelente operação, tá? Se você for pensar em adicionar 0,2% ao mês no final do ano, vai dar lá qualquer coisa como 2% em prêmios, né? Que você recebeu ao longo do ano. E isso colocando apenas 10% do seu capital lá como garantia, né? Para fazer essa troca de alocação quando as ações caírem, tá? Então é uma estratégia que é muito boa mesmo tendo essa limitação, tá? Mas como que eu posso contornar essa limitação e conseguir ganhar mais prêmios, né? Então, tem algumas alternativas, tá? A primeira é você fazer não só a venda de put, mas também a venda de calls, né? Se você conseguir fazer sobre a mesma ação, melhor ainda, porque só tem como a ação cair ou subir, tá? Então, um dos dois lados dessa equação aí vai expirar sem valor, né? Se você faz a venda de call sobre uma ação e vende put sobre essa mesma ação também, né, especialmente se os dois forem fora do dinheiro, né, tem uma chance da ação ficar paradinha e as duas opções vencerem, né, expirarem seu valor, você ficar com o prêmio das duas, ou então a ação subiu muito, você entregou, ou ela caiu muito e você assumiu mais daquela ação, tá? Ou aplicou algum manejo também, tá? Então, só tem essas alternativas. Então, essa é uma coisa que você pode fazer, né, vender a call também, além de vender a put. Você vai aumentar um pouco o prêmio que você vai receber e você tem a certeza que pelo menos um dos dois lados vai dar certo, tá? A segunda alternativa, que eu acho que é muito interessante, é você aprender as potencializações, tá bom? Eu cubro isso lá no meu curso Aprenda Operações Estruturadas, que é barato, didático, objetivo e que vai te ajudar com isso também, né? Você vai aprender as operações básicas, vai aprender algumas potencializações que existem para você poder extrair mais prêmio daquela sua posição, mudando levemente qual tipo de risco você está correndo, mas ainda sendo operações conservadoras e também desalavancadas, né? Você não vai cair na alavancagem suja ali, né? Então você vai conseguir fazer estruturas, receber mais prêmio e vai mudar um pouco o perfil de risco da operação. Mas é uma alavancagem, é uma potencialização, né? Então, se você quer receber mais prêmio, pode ser um caminho. Bom, e uma terceira coisa que você pode fazer é algum tipo de alavancagem limpa, né? Ou seja, você vai colocar algum dinheiro na operação e vai tentar tirar mais dinheiro, né? Um exemplo disso são estruturas como, por exemplo, a venda coberta do homem pobre, né? É uma estrutura que, mesmo sem ter a ação, você consegue vender uma call curtinha ali. Mas para fazer isso, você tem que comprar uma outra call longa, geralmente ITM, né? Ou então pode ser até nem tão longa assim, né? Alguns meses para frente, mais ITM, né? E aí você vende várias curtinhas ali, ATM, e vai recolhendo esse prêmio. Quando a ação sobe, essa operação é uma maravilha. Você retirou vários prêmios do mercado, botou bem pouco dinheiro ali, não precisava ter ação, etc. É um exemplo de estrutura que tem uma alavancagem limpa, né? Você bota um pouco de dinheiro, consegue vender bastante opção por causa desse dinheiro que você colocou, comprando uma opção ali, né? E outras estruturas também, como por exemplo utilizando opções longas, esse tipo de coisa, tá? Esse assunto é um pouco mais avançado, inclusive bem mais difícil de aplicar e de ensinar, né? Porque começa a ter outros problemas, como por exemplo falta de liquidez, esse tipo de coisa. Mas são coisas que, se você quer evoluir de uma forma consistente, conservadora e conseguir vender mais opções curtas ao longo do tempo, você precisa começar a ir estudando essas outras formas de fazer renda com opções em cima do seu patrimônio. Se você tiver interesse em fazer renda com opções, começar desde o zero lá, venda de puts, venda de calls, short strangles, outras estruturas, passar pela potencialização, né? Então essas outras estruturas que te fazem tirar mais prêmio da sua carteira sem aumentar significativamente os riscos que você está correndo, e de uma forma didática, serena, conservadora, objetiva, né? Eu sugiro que você
conheça o meu curso Aprenda Operações Estruturadas. Vai ter um link aqui na descrição, vai te levar para um vídeo lá onde eu falo como que funciona o curso, tá bom? E eu vou deixar aqui do lado um videozinho que eu fiz falando sobre uma das potencializações que você pode fazer na venda de calls, tá? Que é a Equity Butterfly. É uma estrutura bem interessante. Então, clica aqui nesse quadradinho, passa lá e veja esse vídeo também, tá? Foi um prazer gravar isso aqui para você. Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço.